Olá, amigos, tudo Olá, bem? Aqui é o amigos. Vinícius, Eu sou a Thaís. canal Família Imigrante. Mais um videozinho aí de conteúdo para vocês. Hoje é um tema aí bem pessoal, uma coisa, uma decisão mesmo, o que motivou a nossa decisão para escolher Portugal. Tínhamos outras opções, tínhamos pensado em outras coisas, mas por que Portugal? Nós vamos falar um pouquinho sobre a escolha do país, né? O que nós levamos em consideração, o que foi importante para a gente para escolher Portugal e o porquê, né, da gente ter saído de lá do Brasil e ter vindo para cá, morar aqui há 1 ano e 3 meses, mais ou Sim, menos. como a gente já falou, a gente é um casal uma família no caso, né, que gosta muito. Agora é família aqui com o Gabrielzinho, né? A gente sempre foi família, mas Crescendo, a agora a família família está está crescendo. crescendo. Então, assim, a gente sempre gostou muito de viajar e, assim, nós já viajamos por alguns países e, por exemplo, Estados Unidos, um país que, poxa, todo mundo sonha em morar, é um país que a gente já pensou também em morar nos Estados Unidos por algumas vezes, bateu aquela vontadezinha. Canadá, outros países da Europa também, a gente já pensou. Mas, assim, por que Portugal, né? No caso, foram alguns motivos, não foi uma decisão muito fácil. Na verdade, para ser bem sincero, Portugal até 1 ano e meio atrás nós não tínhamos nem ideia que a gente ia morar aqui. Não, nem pensávamos. Na final, a gente nem pensava mesmo em Sim, imigrar, né? A gente pensava assim, em ir para outros países, mas não imigrar efetivamente, né? sim. Tudo começou mesmo com gostar de viajar, né? É, Acho que muitas pessoas vão isso. se identificar com isso também com a gente nessa parte das viagens. Mas a questão de morar assim até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, nunca tinha passado pela nossa 2 anos cabeça. atrás a gente nem pensava assim em Sim. sair do Brasil, né? E no Morar no país. caso, talvez a primeira vez que tenha batido um pouquinho essa vontade foi quando a gente viajou para o Canadá. A gente viveu uma vida um pouco mais. A gente ficou 1 mês lá Nós fizemos um aproximadamente. intercâmbio lá no Canadá para aprimorar Sim, o e foi a primeira inglês. vez que nós vivemos o dia a dia mesmo de uma outra cidade que não Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente começou a pensar no Canadá, era sempre Canadá, 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 apesar de não ter essa vontade, mas assim, se tivesse um lugar que nós fôssemos morar, seria o Canadá. Nós passamos um tempo em Vancouver e gostamos bastante. Mas tinha muito, não sei, não foi aquela, digamos assim, amor à primeira vista, né? Tinham vários fatores que não, não, Na não. verdade, o Vinícius gostou mais de lá do que eu, né? Eu achei muito distante do Brasil, uma viagem muito longa para você chegar lá, em Vancouver, onde nós ficamos, né? E o clima lá até estava bom, nós fomos em julho, era verão lá e estava um calor, a gente não pode falar calor porque a gente vindo do Rio de Janeiro, né? Não tem nem comparação, mas é o calor de lá. Nós gostamos do clima, a cidade muito boa, não tinha violência, o sistema de saúde funcionava. Então eram vários fatores bons, né, para quem quer imigrar, morar lá. Mas uma coisa que pesou para mim, Vinícius, também é a questão da distância, muito Sim, distante do digamos Brasil. assim, não preenchia todos os requisitos que nós estávamos buscando, né? E um fator importante também era essa questão da proximidade com o Brasil e até a possibilidade de nossos parentes irem, a Visitar. possibilidade e a facilidade, né, dos nossos parentes irem nos viajar, nos visitar, né? Então, no caso, Portugal é um voo muito menos cansativo, tem a facilidade do idioma, tem a facilidade dos acordos também entre Brasil e Portugal. Não precisa de visto. O Canadá, apesar de ser um vistozinho que é rápido, mas é mais um processo que dificulta a viagem muito cansativo. Então, esse requisito preencheu e talvez seja o primeiro requisito que nós temos visto, não o mais importante, mas o primeiro, né? E também a questão, no Canadá, para você imigrar, você tem que cumprir alguns requisitos, tem o IELTS, né? Você tem que fazer, e aí você fazendo essa prova, você cumpre alguns pontos, e aí, determinada pontuação que você obtém, sua família obtém, você consegue ir para lá e obter o visto. Sim, e essa questão assim dos acordos que o Brasil tem com Portugal pesou muito, porque não ter a necessidade de visto
E no caso, para a profissão da Thaís, por exemplo, de ter um fato de ela ter uma abertura do mercado de trabalho, isso facilitou bastante para a gente, porque é um lugar que ela poderia exercer a profissão dela aqui. Então, isso pesou bastante, para mim, é indiferente, porque eu poderia trabalhar lá ou aqui, assim, não, claro que não em termos de salários e oportunidades, mas isso pesou muito para a gente, né? Nós queríamos que fosse uma decisão da família, né? Uma coisa que os dois estivessem felizes, né? E essa questão do mercado de trabalho e dos acordos que o Brasil tem com Portugal, então pesquisa a sua profissão e veja se em Portugal tem alguns acordos que são muitos os acordos que tem a questão de validação, de diplomas, equivalência, tem a questão das universidades daqui que aceitam mais os diplomas do Brasil, então isso daí pesou bastante. Outra coisa também foi o sistema de saúde. Nós queríamos usar o sistema de saúde público, uma coisa que nós usávamos praticamente nada no Brasil, né? Apesar de nós pagarmos os impostos e tudo. E nós vimos que aqui em Portugal, por algumas pesquisas e algumas experiências de pessoas que nós conhecemos, nós vimos que o sistema de saúde funcionava muito bem. Então, foi mais um ponto aí a favor aí de Portugal. Eu sou advogada, né? Então, como ele falou, eu lá no Canadá eu não conseguiria exercer a minha profissão. Aqui em Portugal eu consigo, através da Ordem dos Advogados aqui. E aí foi uma questão, os dois deveriam estar bem, né? Não só porque era bom para a área dele, nós iríamos para o Canadá porque seria muito bom para a família, por ele ter o emprego dele lá, mas eu não teria. Então, isso pesou bastante na nossa decisão. Sim, então sempre tem um fator que pesa um pouco mais para um para o outro. A questão é achar esse equilíbrio. Então, no caso, a família tem que achar esse equilíbrio. E no caso, então, tentando recapitular, a questão da saúde atendeu bem aqui e nós já usamos bastante o sistema de saúde público daqui e vamos gravar bastante mesmo. Outros vídeos falando da experiência, até agora na época do pré-natal, né, que a Thaís já está quase no finalzinho, nós usamos praticamente só o sistema público de saúde e foi um sucesso, foi uma experiência muito boa. A questão do ensino, no caso, a Thaís também está fazendo um mestrado aqui em Portugal e experiência maravilhosa, universidade pública, muito boa. Do mercado de trabalho aqui, eu trabalho na área de tecnologia, então também estou gostando bastante da área, é uma área muito boa aqui em Portugal também, assim como era no Canadá, então a gente está bastante satisfeito quanto a isso, né? Outra coisa que também foi importante para a gente foi a questão da educação, né? Como nós já falamos da educação pública. Então agora o Gabrielzinho está chegando aqui, é uma ótima oportunidade para ele estar estudando em um colégio público, que eu acho que é uma coisa que todos os países deveriam ter um sistema que pelo menos funcione o mínimo, né? Então a nossa intenção inicial é que ele estude em escola pública, até para ele ver todas as realidades, todas as pessoas estarem estudando nesse colégio. E outra questão também importante para a gente, como ele falou também, foi a distância, né? Porque Portugal, a distância para o Brasil é bem menor do que o Canadá, por exemplo, ou outro país da Europa. Então, o fato da nossa família poder vir e estar aqui conosco, né, num voo direto, por exemplo, que leve 9 horas e pouquinho, isso para a gente é muito importante. Sim, o clima também, né? No caso, para a gente foi um fator muito importante. Nós viemos do Rio, né? Uma das cidades mais quentes aí do Brasil. Então, a questão do frio para a gente é uma coisa que, assim, para a gente atrapalha, né? Pessoalmente, essa questão também de ter poucas horas de sol durante o dia também, isso afeta um pouquinho o nosso humor, pelo menos, né? E aqui nós vimos que, apesar de ser bem mais frio que o Brasil, as estações, exceto o inverno, são boas. Então nós conseguimos ver aquela diferença entre as estações do ano, mas isso não afeta tanto o nosso dia a dia. Apesar do inverno ser bem mais frio do que no Rio, mas assim, a gente passou de boa o primeiro inverno. De boa? Eu não passei de boa não, gente. Mas é adaptação. Nosso primeiro inverno aqui foi esse ano, né, em dezembro, janeiro. Eu senti muito frio, para mim foi bem difícil, mas assim, não foi insuportável. Sim. Foi muito frio, mas é algo também que a gente vai se acostumando ao longo do tempo, né? Sim, e também uma coisa que eu pelo menos gostei particularmente, né? A questão das estações serem bem definidas. Então você vê, poxa,
exatamente no dia que muda uma estação para outra, já você sente uma diferençazinha, a primavera, o outono, então isso pelo menos no Rio de Janeiro não tinha, era verão um pouco mais quente ou verão um pouco mais frio, é o ano todo assim. Então eu gostei dessa experiência, não conhecia, e eu acho que o clima foi aí mais um fator aí que pesou pra gente. E também o verão aqui é bom, né? É um verão quentinho. A gente mora aqui na região de Lisboa, então tem dia que tá 30 e poucos graus, às vezes 40 graus. Não é 40 graus do Rio de Janeiro, mas aqui é bem seco no verão, então a gente sente bastante calor também. Ainda mais eu peguei o verão agora gestante, né? Então senti bastante calor. Mas é Mas é um clima pra gente agradável, muito bom, sim, é sim. agradável. E assim, aí no caso, para resumir, né? Então o clima pesou bastante para a gente. Essa questão da proximidade, de não ser um voo tão cansativo e para as pessoas estarem podendo visitar a gente. Várias pessoas da nossa família já vieram, amigos também. Então isso causou aí um pouquinho melhorou o nosso humor, né? A proximidade aí com o Brasil. A questão da cultura, a questão da comida também, que é bem parecida. Então, tudo isso aí faz a gente se sentir um pouquinho mais em A casa. questão da profissão, de Sim. poder exercer a profissão, né? Aqui Sistema de também. saúde, educação. Então, assim, não quer dizer que seja maravilhoso, que seja perfeito, mas a gente procurando atender tudo isso que, no caso, interessava pra gente, acho que atendeu, cumpriu todos os requisitos e acho que faltou falar um aqui que talvez Muito não tenha sido importante, falado. que eu acabei de lembrar É, também, que é a questão da segurança. sim, atenção Esse comigo. foi o primeiro ponto que a gente levou em consideração, mas o último que a gente está tratando aqui, mas que foi muito importante na nossa decisão e que a gente viu claramente uma diferença, né? Sim. O Brasil todo assim, é um país violento, né? Você pegar índice de homicídios, de outros índices de criminalidade, é um país muito mais violento que, no caso, os países da Europa. No caso aqui, comparado com Portugal, é muito mais violento. O Rio de Janeiro, particularmente, não estava num momento muito bom e ainda não está, e isso foi um dos principais fatores que fizeram a gente pensar em mudar. Então, isso daí para a gente também atendeu completamente. Portugal é um país muito seguro, acho que, se eu não me engano, está entre os 3, 4 mais seguros do mundo. E a gente pôde ver isso logo quando a gente chegou, um país bem tranquilo, Chegamos cheio de medo. pouquíssimos crimes. Então, assim, no noticiário, é um noticiário que mostra notícias de crimes do país inteiro e Quando tem são um coisas bem assim, pequenas. quando tem um que é mais um pouco relevante, fica a semana inteira falando Claro, sobre isso. repetindo, não é perfeito. Tem zonas aqui, até de Lisboa, que são zonas mais perigosas que o restante do país. Não é perfeito. É, já vimos algumas coisas, não pessoalmente, mas, por exemplo, principalmente mais na parte de furtos, mais na parte de algumas invasões a alguns casos de Vimos idosos. em notícia, nunca Noticiário, vimos sim, sim. pessoalmente. Então, assim, são outros tipos de crime. Tem esses crimes, mas totalmente diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que a maioria dos crimes eram com armas de alto calibre, com fuzis e essas coisas. Isso aqui é impensável. Então, isso foi muito importante na nossa decisão, que a gente levou mesmo em consideração um dos primeiros pontos. Sim, então, assim, vocês que estão pensando em imigrar, ou especificamente aqui para Portugal, esses foram os fatores que pesaram para a gente. Então, falando um pouquinho aí da nossa experiência, esses fatores, no nosso ponto de vista, foram importantes para a nossa decisão. Por que Portugal? Mas cada um tem a sua própria Claro. experiência, cada um tem a sua própria consideração sobre cada um desses pontos que nós falamos aqui. E o que a gente queria passar para vocês é a nossa vivência e para vocês refletirem o que é importante para vocês, o que é importante para a sua família, para vocês irem para um outro país. Esse vídeo é mais para vocês refletirem. Então, a nossa decisão foi essa. Não se esqueçam de comentar aqui no vídeo, curtir e compartilhar também nos seus grupinhos aí e se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.